tema trazido para a noite de hoje, eu acredito que é algo que é um das grandes doenças da nossa atualidade, né? Que é o esgotamento mental. E junto com esse tema, eu decidi falar também sobre o vampirismo, porque espiritualmente falando, o esgotamento mental está totalmente ligado ao vampirismo. E a gente vai entender o que é esse vampirismo. Ele não acontece somente nas nossas doenças, no cansaço, nas doenças mentais, no esgotamento mental. Ele acontece em outras áreas da nossa vida. Porém, hoje a gente vai se deter em falar nele dentro do esgotamento mental. Para iniciar, então, eu escolhi um poema que é de Fernando Pessoa e ele fala justamente sobre o cansaço. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço, assim mesmo, ele mesmo. Cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço. Este cansaço. Cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas e eu nem me interesso. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser, ou até, se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada. Isto. Para mim, sou um grande, um profundo e, com que felicidade, infecundo, cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo cansaço. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje sentem isso, esse cansaço, esse íssimo cansaço. E esse cansaço, que ele é uma sensação que impacta a nossa vida, é uma procura, como ele diz ali, por tantas coisas. É uma avalanche de informações, de quereres, de buscas. E ele é uma sensação de incapacidade física ou mental, que pode ser causado sim por uma sobrecarga. Ele pode ser uma doença ou um sintoma de uma condição. E o cansaço, consequentemente, o que a gente veio falar hoje, que é o esgotamento mental, eles são trazidos através dos excessos. E hoje o nosso mundo é feito de excessos.
o excesso de trabalho. Quantos de nós trabalham muito mais horas do que deveria? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, buscando ter e conquistar muitas vezes. Consequentemente, a falta de um descanso, de ter uma atividade que te traga lazer, que te traga felicidade, a convivência com a família, se permitir descansar. O perfeccionismo também. Eu quero tudo perfeito. Eu não aceito se as coisas não acontecerem perfeitamente. Eu não aceito que dentro da minha casa as coisas estejam desarrumadas. Eu não aceito que dentro do meu trabalho tudo não saia exatamente como eu imaginei, perfeitamente. As pessoas ao meu redor têm que ser perfeitas conforme eu acho. Isso gera uma sobrecarga mental. O abuso das redes sociais. Horas e horas rolando telas e vendo vidas muitas vezes de mentira. Buscando aquelas felicidades que a gente acha que são verdade nas redes sociais. As viagens maravilhosas, os relacionamentos, as famílias, os filhos perfeitos, um trabalho perfeito. E com isso, buscando cada vez mais aquilo, causando nosso esgotamento mental. A procrastinação também causa isso. O deixar para amanhã. Amanhã eu vou lá e faço. Amanhã eu busco. E aí fica na tua cabeça assim, eu tenho que fazer tal coisa, e tu não faz. Eu organizo isso amanhã, ou semana que vem, e aí tu não organizou, e aquilo segue na tua cabeça. Isso também gera um esgotamento mental. A avalanche de informações, como a gente falou isso nas redes sociais, na internet, então a gente tem informação o tempo inteiro, muita coisa vindo, sobre economia, sobre saúde, sobre política, sobre determinados outros assuntos na televisão, no celular, em todas as partes a gente tem aquela sobrecarga de informações, consequentemente, esgotamento mental. E entre tantas outras coisas, né? E o que esse esgotamento mental ele pode desencadear? Uma irritação excessiva. Então eu estou sendo sempre muito explosiva, eu estou me explodindo por qualquer coisa, eu estou sempre irritada, eu estou sempre sem paciência, eu estou explodindo com todo mundo. Crises de ansiedade. Quantos de nós já tivemos crises de ansiedade ou sabemos de alguém que está com crise, teve várias crises de ansiedade? Depressão. Tu pensa tanto, tu quer tanto, tu está tão esgotado que tu entra na tristeza e aí nos quadros depressivos. A gente falou muito na parte da medicina e dos diagnósticos, né? Mas a ciência e a espiritualidade, elas andam lado a lado. A gente precisa entender que sim, que a ciência, a medicina, ela foi nos dada por Deus e ela é maravilhosa e ela está aí para nos auxiliar através de tratamentos. Antigamente a gente tinha um preconceito muito grande em falar que fazia terapia com psicólogo, coisa da louco. Hoje é comum, ainda bem a gente dizer, estou me tratando, estou fazendo a minha terapia com a minha psicóloga. Mas às vezes tu precisa de mais, tu precisa de um medicamento, tu precisa de um psiquiatra, porque tu precisa se curar. E se Deus deu a medicina para nós precisamos fazer uso dela e não ignorar isso. Mas aí vem a espiritualidade. E muitas vezes a gente sente que o cansaço é uma coisa sem explicação. Mas meu Deus, eu fiz os meus exames, estava tudo bom, meus exames estão bons, eu estou tomando meu medicamento, estou fazendo a minha terapia. Por que esse cansaço não some? Por que essa exaustão não some? E aí a gente vai falar sobre o espiritual. Como anda o meu espiritual? O cansaço mental,
ele acontece quando o cérebro fica sobrecarregado, né? De informações, de emoções. E isso é uma porta aberta para as interferências espirituais. E são nesses momentos de exaustão mental que os espíritos mal intencionados, eles se aproximam da gente. Eles vêm disseminando essa conquista. E muitas vezes tu não sabe mais diferenciar o que é o teu pensamento do que é um pensamento que está sendo sugerido por eles. Mas como assim? Esses pensamentos, eles geralmente vêm para gerar conflitos na vida da gente, nas nossas relações, nos induzem a cada vez termos mais vícios e eles criam desarmonias na nossa vida. E aí, isso é o vampirismo espiritual. Quando a gente fala em vampirismo, a gente imagina lá nos filmes, né, os vampiros que vêm sugar o sangue, né? E, na verdade, o vampirismo espiritual, ele é uma metáfora para o parasitismo psíquico. O que seria isso? São espíritos mal intencionados que eles usam de nós, encarnados, para sentir os prazeres ou fazerem coisas que eles gostariam de fazer, mas eles não conseguem mais fazer. No espiritismo, o vampirismo é uma metáfora para o parasitismo psíquico, em que o espírito suga a energia do outro, ou seja, é como um parasita, ele precisa de um hospedeiro. Nós somos o hospedeiro desses espíritos. E de que maneira que eles fazem isso? O vampirismo, ele pode ser entre espíritos desencarnados e desencarnados. O vampiro pode se aproveitar dos sentimentos, dos pensamentos e das nossas ações negativas. Porém, o vampirizado precisa dar condições, ou seja, estabelecer uma afinidade. E quando eu estava estudando sobre o tema, um palestrante fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: quando tu pega teu celular e tu vai achar uma rede de Wi-Fi, tu vai escolher conectar com a rede que está mais longe, que tem menos sinais, ou com uma rede que tem mais sinais? Mais sinais. É isso que o mundo espiritual vê. Ele se conecta conosco através das afinidades. O que a Bruna está fazendo? Que lugares a Bruna está frequentando? Quais são os pensamentos que a Bruna está tendo? É isso aí que eu quero. Ficou aqui comigo. E aí eles vão soprando coisas para nós, nos induzindo muitas vezes a fazer coisas, e nós viramos marionetes nas mãos deles. Eles sugam tanto a nossa energia vital quanto a nossa saúde. E ali nessa imagem a gente vê bem, é como se fôssemos marionetes mesmo na mão deles. E o que isso causa, o vampirismo? Sintomas também, como cansaço mental, que é o tema que a gente está falando hoje, entre impactos nas atividades da nossa vida diária, sintomas de ansiedade, insônia, baixa autoestima, inseguranças diversas. Se a gente fosse falar sobre o vampirismo, tem um leque muito grande, mas hoje a gente escolheu esse tema só, o cansaço mental. E aí eles usam dessa nossa energia, eles usam da nossa vitalidade para se beneficiar. E quais são as situações que provocam o fenômeno? Por que ele acontece conosco? Através dos nossos vícios, pela bebida, pela droga, pela comida, vingança. Tudo que tu pensa, tu emana, tu atrai. A gente já falou muito sobre isso aqui. Então eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu quero me vingar. Eu vou atrair espíritos que têm esses pensamentos e que eles querem, eles gostam disso. A não aceitação do desencarne, então falando do desencarnado, a gente sabe que nós tivemos várias outras vidas. E quantas pessoas que a gente teve inimizade, que vêm aqui, que querem o nosso mal,
que não conseguem aceitar esse desencarne, não conseguem nos perdoar e acabam usando do vampirismo. O excesso do cansaço, a ansiedade, ideias fixas sobre alguma coisa. Eu vou dar uma resumida aqui, mas eu achei interessante trazer, que é uma parte do livro Missionários da Luz, que foi ditada pelo Espírito André Luiz, escrita por Chico Xavier, que no capítulo 4 e 5, ele nos traz um estudo que André Luiz dita para Chico Xavier, que ele conta sobre, ele está indo auxiliar, né? Ele juntamente com o Alexandre, a equipe espiritual, eles estão indo numa casa espírita auxiliar um trabalho mediúnico, né? Um desenvolvimento mediúnico. E aí André Luiz, como a gente sabe, ele era médico. E aí quando ele chega nessa casa espírita, ele começa a olhar os trabalhadores, e os trabalhadores, gente, somos todos nós aqui, né? Isso serve de exemplo para todos nós. E ele começa a ver várias doenças internas. E ele começa a questionar o Alexandre sobre aquilo. E isso é tudo através do vampirismo. E aí, Alexandre começa a explicar para ele a diferença entre os locais que nós estamos e a ação desses espíritos. E que também lá no trabalho, no desenvolvimento mediúnico, os irmãos não estavam conseguindo entregar o seu máximo. Por quê? Porque eles estavam com as ações dos irmãos desencarnados que ficavam lá fora. Por que esses irmãos ficavam lá fora? Porque eles não querem aprender. Vocês acham mesmo que um espírito mal intencionado, que pode estar conosco, ele vai querer vir aqui aprender alguma coisa que vai edificar ele? Que vai melhorar? Ele fica lá fora esperando. Isso vale aqui para a casa espírita, isso vale para uma igreja, isso vale para o lar da gente também. Porque dependendo do que a gente emana dentro da nossa casa, o que a gente escuta, o que a gente lê, é como vai estar a vibração do nosso ambiente. Às vezes eles não conseguem entrar, mas na rua sim. E aí, diz assim, a modificação evidentemente é inexprimível entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior iluminada pela oração e a via pública, repleta de emanações inferiores. Há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente, não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, dependendo do lugar que a gente está, são os espíritos que a gente vai encontrar. E aí ele conta, nesse trecho que eu peguei, sobre 3 pessoas. Era uma senhora e um homem e uma mulher, que eram seus filhos. E que trabalhavam lá no desenvolvimento mediúnico, e cada um estava com um tipo de problema, né? Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi ser sua mãe e sua irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentando-nos, seguimos de perto, alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta. O ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob a nossa observação. Encostou-se em uma delas a senhora,
Idosa, instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes do decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir ao retirar-me de nossas orações coletivas o mesmo bom ânimo e a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta que não sei identificar com precisão. Levando em consideração o que ela fala, quantas vezes nós estamos nos sentindo muito bem aqui dentro, ou em determinados lugares, e quando a gente sai, a gente não consegue manter a mesma vibração. Tu diz assim, nossa, eu escutei aquela palestra, eu escutei aquela fala, realmente tudo que eu vou fazer agora, a partir de agora eu vou fazer isso. E tu chegou em casa e te deu um desânimo. E tu não conseguiu. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental de duas rugas de aflição e desalento vincaram-se-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: é verdade, mamãe, enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho um coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. É invencível a atração para os ambientes malignos. Confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Alexandre, que havia retirado a destra sobre a fronte da jovem, informou atendendo-me a perplexidade. O amigo que se uniu a nossa irmã foi o marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros, ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Claro que eu resumi, era uma parte bem mais extensa, mas para a gente ter uma ideia de que mesmo trabalhando, mesmo tentando frequentar, dependendo dos lugares de onde a gente for, as tendências que a gente tem, ou mesmo no caso dessa irmã que estava ali, quem estava com ela? O ex-marido. E ela se deixava levar por ele. Então, eles vinham, eles estudavam, eles trabalhavam, mas eles estavam com o campo deles aberto, através dos lugares que eles frequentavam, dos pensamentos que eles tinham. Sabemos que o que atrai os espíritos para junto de nós são as vontades e os pensamentos que geramos e sustentamos, e por isso toda e qualquer viciação do encarnado permite a sintonia com os desencarnados viciosos compatíveis. Encontramos a esclarecedora mensagem espiritual transmitida pelo Espírito Dias da Cruz, que foi médico na Terra e, em sua última existência, ao médium Francisco Cândido Xavier, de onde tiramos os seguintes apontamentos. E aqui ele vai falar novamente sobre como o pensamento ele é um imã que faz com que esses espíritos fiquem ao nosso redor, disseminando, nos alienando psicologicamente, disseminando as doenças. Eu vou dar uma resumida porque o nosso tempo está passando. 1.
E aí, as palavras que muitas vezes, na doença, no cansaço, na exaustão, que a gente não aguenta mais. Chega, pra mim já deu, eu não consigo mais. Elas são típicas desse nosso esgotamento mental. E hoje, as pessoas estão doentes, nós estamos doentes. Olha quantas doenças a gente tem na mente. Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, burnout, gastrite nervosa, insônia, fobia social, vícios. Mas quem foi que criou tudo isso? O esgotamento ele é um processo. Ele não começa de repente. Nada é do nada. Sempre começa muito pequeno. Mas ele vai crescendo, ele não é tratado, ele não é vigiado e ele se torna grande. E quando percebemos, estamos afundados nessa exaustão, nessa dor e sem muitas vezes conseguir ver uma saída. Mas o que nós podemos fazer então para não sermos vítimas do vampirismo espiritual? É imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores, que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene psíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável do bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem um sustentáculo para a nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Como diz a palavra de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. E do que o nosso coração está cheio? O que nós estamos lendo? O que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? Quais palavras estamos proferindo? O que a gente fala dentro da nossa casa? A gente fala de Deus? A gente busca Deus? A gente busca coisas que edifiquem a nossa vida? Ou nós estamos indo para ambientes que não nos agregam em nada, com pensamentos que só nos depreciam? Por isso devemos evitar o ódio, as discussões, a raiva, os maus pensamentos e tendências. Nossa emoção é afetada por essas coisas que consequentemente prejudicam a nossa saúde emocional. O conselho de Jesus Cristo para esgotamento emocional é uma entrega completa à vontade divina. E ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vir a Cristo é confiar que Ele é capaz de aliviar todo o cansaço e opressão que nos aflige. E é um passo fundamental para a cura nesta área da vida. Todas as vezes que a gente se sentir cansado, que a gente se sentir exausto, que a gente achar que não tem uma saída, Cristo é a saída, Deus é a nossa saída. Orai e vigiai sempre, todos os dias. Nem sempre é fácil,
Nem sempre a gente vai acertar, muito pelo contrário, estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas o que importa é que nós consigamos perceber o nosso erro, afastar esses pensamentos negativos e, consequentemente, elevar a nossa vibração para afastar qualquer espírito mal intencionado do nosso redor e, pelo contrário, aproximar de nós espíritos do bem, das esferas mais celestiais possíveis, para que nos auxiliem na nossa caminhada, na nossa edificação, na nossa melhora íntima. E eu escolhi uma música para finalizar hoje, que eu acho ela muito tocante e é uma ideia de tipo de música que às vezes a gente deve escutar, que nos fortalece, que nos edifica e que nos traz cada vez mais para perto de Deus. Contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas nunca esqueça, Deus te abençoe. Boa noite.